Fala galera, saudações vascaínas, começando mais um vídeo aqui no canal. Eu sou o Juninho, você está no canal Machão da Gama para mais um giro de notícias, a primeira edição dessa quarta-feira, para a gente atualizar aqui todas as informações sobre o nosso Vasco da Gama, dia seguinte após a derrota de 3-0 para o River Plate no primeiro amistoso, do elenco principal do Vasco para a temporada de 2023. É claro que a gente ainda vai falar um pouquinho da partida de ontem, vamos dar uma relembrada aqui em como foi, mas vamos aqui olhar para frente. Amanhã o Vasco encara o Audax com seu time alternativo em jogo válido pelo Campeonato Carioca e vamos falar também sobre reforços, sobre contratações. Mais jogadores vão chegar aí para esse time do Vasco e a partida de ontem deixou escancarada, as falhas e as carências do elenco cruzmaltino para 2023. Então, depois da vinheta a gente vai começar. Antes da vinheta eu conto com você, deixando aquele like que é muito importante e também se inscrevendo aqui no canal se você não for inscrito, beleza? Deixou o like e se inscreveu, a vinheta rodou. Então bora lá, meus amigos, começando mais um vídeo e começo falando aqui da 1xBet. Você que está procurando um site seguro e confiável para começar a fazer suas apostas esportivas, o canal Machão da Gama recomenda a 1xBet. Além disso, vindo aqui pelo canal você ganha 100% de bônus no seu primeiro depósito. Basta vir aqui no comentário fixado, tem o link da 1xBet. Você clica, vai ser direcionado e lá você usa o nosso código promocional que está ali também no comentário fixado, que o seu primeiro depósito vai dobrar. Botou R$10 vira 20, botou 50 vira 100 e assim por diante. Pode fazer uma fezinha lá no Campeonato Carioca, nos jogos do Vasco e em todos os jogos de futebol que acontecem mundo afora, beleza? 1xBet é um site seguro e confiável, o link está aqui no comentário fixado. Bom, e a gente começa, é claro, falando da partida de ontem, O Vasco derrotado por 3-0 pelo River Plate. Quem não assistiu o jogo e fala 3-0, o Vasco levou 3-0, fica até assustado, Caraca, deve ter sido um show de horrores, deve ter sido aí uma continuação do que foi 2021, do que foi 2022, mas não, O Vasco teve ali alguns pontos positivos, principalmente ali na primeira metade do primeiro tempo, onde o Vasco dominou de certa forma o River Plate, teve chance ali de fazer gols, mas desperdiçou e depois acabou em duas falhas, levando 2-0 no primeiro tempo. Bom, algumas coisas ficaram escancaradas, Eu até disse ontem no pós-jogo. Se você não assistiu o pós-jogo, é o último vídeo aqui antes desse, analisando ali a partida contra o River Plate. Ficou escancarado que o Vasco ainda precisa de mais alguns reforços que cheguem para ser titulares. O Vasco ainda não tem um time titular montado, isso é fato. O Vasco não tem ainda um time titular montado. Elenco, então, tá longe disso, Porque elenco é você ter titulares e reservas, de bons níveis. O Vasco, muito mal, tem um time titular. Ainda não tem um time titular. A gente pode dizer que, cara, as contratações, quem o Vasco contratou, beleza. As posições que o Vasco contratou, ok. No jogo de ontem não assustaram tanto. Mas exatamente onde faltou contratação foi que, onde não teve renovação, foi que assustou, Por exemplo, meio campo, o Vasco ontem jogou com o Nenê os 90 minutos e com todo o respeito que eu tenho ao Nenê, que tem uma história belíssima dentro do Vasco, Mas ontem mais uma vez mostrou que não dá mais. Por uma Série A então, vai ser difícil jogar com o Nenê. O Nenê foi engolido pelo jogo, participou pouquíssimo. O jogo ali estava, principalmente no primeiro tempo, muita intensidade, muita correria. O Nenê ficou completamente perdido. Em alguns momentos a gente via o Pedro Raul, que é o centroavante, voltando para buscar jogo, enquanto o Nenê estava lá na frente. Então, assim, é difícil imaginar o Nenê aguentando uma Série A de Campeonato Brasileiro. Falta também atacante de velocidade. O Herediano, que entrou no segundo tempo, entrou bem, participou bem, fez boas jogadas. Deu um cruzamento perfeito na cabeça do Pedro Raul. Pedro Raul acabou perdendo o gol. Mas ali, os primeiros minutos que a gente viu do Herediano, ok. Mas falta um outro ponta para jogar com ele, Porque o Gabriel Peck, infelizmente, cara, é muito voluntarioso. É um garoto que se esforça pra caramba. Mas que para ser titular do Vasco numa Série A, não dá. O Vasco precisa de um jogador de um nível maior do que o Gabriel Peck. Precisa de mais um ponta. Precisa de mais um volante. O Jair
entrou só no segundo tempo, entrou bem também. E a tendência é que o Jair seja titular, é um excelente jogador, mas precisa de alguém para jogar do lado dele. Não dá pra gente imaginar que a dupla de volantes do Vasco vai ser Jair e Figueiredo improvisado. O Figueiredo ontem até tentou ali, ele com a bola no pé foi bem, mas marcando não dava, né? Figueiredo não tem esse cacuete aí de marcação, então a marcação ficou muito frouxa. O Vasco precisa contratar mais um volante. Então, assim, acho que ficou evidente que o Vasco precisa urgentemente de um meia, né? De um camisa 10. Precisa contratar um volante para jogar ao lado do Jair. Precisa contratar um ponta também ali para o ataque. E precisa de mais um zagueiro, né? Precisa de mais um zagueiro para fazer dupla ali com o Léo, que deve ser o zagueiro titular do Vasco, o Léo que veio do São Paulo. Então, pelo menos mais 4 reforços aí para o time titular. Para o elenco, para compor o elenco, ainda precisa chegar muita gente. Porque eu tenho certeza que ontem, quando você viu essa imagem aí, dessa galera entrando em campo, você ficou assustado. Meu Deus do céu. Então, assim, não dá pra gente, numa Série A de Campeonato Brasileiro, ter como opções no banco de reservas quem era do time do ano passado, né? Com todo respeito, ajudaram o Vasco a subir, mas assim, uma Série A é um nível completamente maior. Então o jogo ontem contra o River Plate deixou isso escancarado. E como eu disse no pós-jogo, é melhor a gente estrear na temporada levando 3-0 do River Plate e já escancarando todas as carências e todas as falhas do elenco do Vasco, do que a gente começar jogando o Campeonato Carioca, porque eu tenho certeza que esse time do Vasco de ontem ganharia do Madureira. Faria 3-0 no Madureira, 2-0 no Audax, 3-0 no Bangu, 2-0 no Resende, e aí ia passar uma falsa impressão de que o time é bom, que não, pô, o time é bom, o Nenê tá voando, Figueiredo de volante é uma boa, aquela ilusão de Campeonato Carioca, e depois no Brasileirão, ó, toma porrada. Então, eu acho que foi bom a gente começar a temporada desse jeito, porque ficou escancarado que o Vasco precisa de reforços. Bom, e segundo aqui informações do Globoesporte.com, o Vasco estaria disposto a contratar um camisa 10 de peso. A informação aqui do Globoesporte.com. Segundo a matéria do GE, o Vasco e a 777 entendem que é necessário fazer mais contratações para o início dessa temporada. O diretor esportivo do Vasco, Paulo Brax, não projeta o número de reforços, mas o Globoesporte.com ouviu que mais 2 ou 3 nomes devem chegar no Vasco em breve. Depois o Vasco vai fazer outros investimentos para o Brasileirão. Então é o seguinte, para o Campeonato Carioca, para esse primeiro momento, devem chegar aí mais 2 ou 3 contratações para o time titular do Vasco. Entre esses nomes que devem chegar agora está o nome de um meia ofensivo de peso. Informação aqui do Globoesporte.com. A 777, que já gastou quase 90 milhões na janela, está disposta a investir uma boa grana nesse perfil. O Paulo Brax está lá nos Estados Unidos e segue trabalhando por reforços, né? Mesmo estando lá em solo norte-americano. E esse período lá na Flórida é um facilitador para o contato ali com a 777, já que a 777 é baseada lá na Flórida. Então, segundo aqui o Globoesporte.com, o Vasco deve fazer mais 2 ou 3 contratações ainda para o Campeonato Carioca, antes de abril, e depois para o Brasileirão vem mais algumas contratações. E um camisa 10 de peso, né? Um investimento de peso para a camisa 10 deve acontecer. E precisa, né? Foi tudo que eu disse antes, né? De começar aqui a falar de reforços. O Vasco precisa muito de um camisa 10 e precisa aí de mais 2 ou 3 jogadores para montar esse time titular. Depois, vamos compor esse elenco, né? Vamos montar esse elenco e trazer, sei lá, uma cereja do bolo, alguma coisa assim. Mas precisa contratar. O time do jeito que tá para uma Série A passa sufoco. Inclusive, em relação a isso, o treinador Maurício Barbieri, que concedeu entrevista ontem pós-jogo, né? Ele pediu calma ali pro torcedor do Vasco e garantiu que essa não é a versão final do Vasco. Esse é apenas um rascunho do que pode ser o Vasco durante a temporada. Abre aspas aqui para o Barbieri. Ele disse o seguinte: em relação à expectativa do torcedor por resultados, a gente compreende. Eu peço que o torcedor tenha um pouquinho de equilíbrio. Entenda que essa não é a versão final do Vasco. É uma primeira versão, é um primeiro rascunho, dando a entender que muita coisa ainda vai mudar e vai mudar. Bom, é isso, né? Para encerrar esse vídeo aqui, eu vou falar sobre um jogador que foi oferecido ao Vasco aqui rapidinho, o atacante Juan Cruz, do Banfield, da Argentina. Foi oferecido ao Gigante da Colina. O Vasco ainda não respondeu, né, sobre esse oferecimento. É um atacante de 23 anos que poderia ser o reserva do Pedro Raul. Joga como centroavante, né, camisa 9 fixo.
Ele está avaliado em cerca de 800 mil euros, jogou a vida toda no Banfield, né? Tem 23 anos de idade e marcou 11 gols na última temporada. Atacante Juan Cruz foi oferecido aí ao Gigante da Colina. Vou ficando por aqui, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa o like que é importante, se inscreva aqui no canal. Saudações vascaínas, até a próxima. Fui!